Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quarta-feira hoje. Amém? Amém. Vamos então, amados, estudar lá no livro de Mateus 24. Vamos ler ali os versículos 36 ao 44, né? Que está falando sobre a volta, sobre o retorno de Jesus. Amém? Né? Que nós não sabemos nem o dia, nem a hora, né? Isso é desconhecido, mas nós temos a palavra de Deus e Deus deu essa palavra hoje, então é Mateus 24, 36, 44, né? Então, vigiemos, amém? Amém. Vamos orar, vamos tocar um louvor primeiro, depois nós oramos e vamos ler a palavra de Deus. Tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Deus deu seu único Filho para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo entre nós. Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, 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 Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Vamos orar então, vamos consagrar essa live ao nosso Deus e nosso Pai. Amado Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, consagramos esta live ao Senhor para bendizer, adorar-te, o teu nome que é santo, que é poderoso, Pai. Obrigada, Senhor, por este dia que o Senhor preparou para nós. Obrigada pelas nossas vidas. Obrigada porque estamos com saúde, com paz. Estamos bem e diante da tua presença, Senhor, nós te pedimos. Obrigada e agradecemos por esta palavra que hoje será ministrada aqui, Pai. Que a palavra possa ser luz, que venha para iluminar os nossos passos, a nossa vida, venha para nos dar o norte, a nós e a nossos irmãos, em nome de Jesus. Abençoa, guarda, livra, protege de todo perigo, de todo mal, cada vida que aqui está, em nome de Jesus. Amém, Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então vamos lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 36. Vamos ler aqui então. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem anjos dos céus e nem o Filho, senão somente o Pai.
Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor, mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, você também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória Aleluia. Então, nós viemos hoje, irmãos, com esta palavra, né? E a palavra, existe uma promessa nessa palavra, e essa promessa, é claro que nós escutamos ela há milhares e milhares de anos, né? Nossos pais, nossos avós, a minha mãe sempre falava que um dia Jesus iria voltar, e eu era criança quando ouvia isso. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que nós não temos a data, nem o dia, nem o mês, né? Então nós não sabemos quando isso acontecerá. Mas a palavra de Deus diz que Jesus não sabe a hora, nem os anjos, somente o Pai é que sabe, né, da sua volta, quando será a sua volta. Mas a palavra nos adverte, isso é uma advertência, uma exortação a nós permanecermos firmes em Deus, permanecermos firmes lendo a palavra de Deus, permanecermos firmes na presença de Deus, para que quando acontecer a volta de Jesus, nós estarmos preparados e irmos com Ele, né? Então, a palavra de Deus diz que quem sabe a hora é o Pai, né? Mas diz também ali no versículo 37 que será como nos dias de Noé. E como que foi nos dias de Noé? Noé estava fazendo o quê? Noé estava anunciando as boas novas, pregando a palavra de Deus ao povo, e o povo estava despercebido, o povo queria casar, né? Comer, beber, vestir, trabalhar. O povo, enfim, estava distraído com seus afazeres, com as suas coisas, se importando com aquilo que eles tinham, né, para fazer. Mas Noé estava lá pregando a palavra, e veio o dilúvio e muitos morreram, né? Porque as portas daquela arca se fecharam. Então veja o que diz a palavra, né? Será como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá. Então veja como nós estamos, né? Comendo, bebendo, vivendo a vida, trabalhando, mas a palavra nos leva à vigilância, né? Porque ela está falando ali que será como nos dias de Noé. Então, se será como nos dias de Noé, será nos nossos dias. Jesus está para chegar, e quando Jesus chegar, muitos não vão ver ele chegando, muitos estarão despreparados, não estarão na presença do Senhor, não terão aceitado Jesus, né? Então, por isso nós sempre estamos pregando a palavra de Deus, ouvindo a palavra, orando, né? Para que mais almas venham para Jesus, aceitem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, mas que elas permaneçam na sua presença, para que elas permaneçam vigiando, porque não sabemos a hora, não tem hora marcada, não tem dia marcado, como aconteceu no tempo de Noé.
Noé estava lá avisando, fazendo a arca, e muitos viram, riram, zombaram, mas acabaram morrendo, perdendo a vida naquele dilúvio. Então o texto continua ali e dizendo no versículo 40, né, que 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado, e 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, e uma será levada e a outra será deixada. Então assim acontecerá conosco, né? Porque pode ser que pessoas da nossa família, nós teremos que ver eles ficando e nós indo, ou eles indo e nós ficando, que é pior, né? Então isso acontecerá, a palavra de Deus está dizendo que isso acontecerá, que 2 mulheres estarão trabalhando, uma será levada e a outra será deixada. Então, amados, nós precisamos vigiar, nós precisamos estar preparados, nós precisamos perseverar na nossa vida com Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Não aqueles que estão distraídos, aqueles que estão, né, como nos dias de Noé, casando, vivendo, trabalhando, tendo a sua vida e esquecendo de Deus, esquecendo de ler a palavra diariamente, de orar, de ter uma vida com Deus. Tem muitos que estão distraídos e o caminho permanece o mesmo, o caminho continua da mesma forma, um caminho estreito e a porta também é estreita. Então, mundo de regalias, de fazer todas as nossas vontades, de não renunciar, de abrir mão de coisas, esse já foi entregue para o maligno. Essa não é a nossa vida é a vida com Deus, de entregar os nossos caminhos para o Senhor, né? E Ele fazer parte da nossa vida diária de leitura da palavra, de oração, de vigilância acima de tudo. Porque Jesus vai voltar, é isso que a palavra está dizendo. Então, versículo 42, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o seu Senhor. Então, vejam, a palavra está dizendo que nós também, além de perseverar, além de vigiar, né, nós temos que ficar cuidando, vigiando, porque não tem data marcada, né? Se nós nos distrairmos, e são muitas as distrações que nos tiram da presença de Deus, nós podemos perder esse momento da volta de Cristo. Amém? Amém. Então, vigiem, mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Então, nós temos que ficar aguardando, nós temos que ficar vigiando, nós temos que estar nos preparando, né? Sempre com a palavra de Deus na mão, vigiando e esperando o tempo do Senhor voltar. Não podemos estar distraídos, porque o inferno ele é real, ele existe. Todo cristão sabe que existe, né? Então, nós queremos ir com Cristo, né? Ir para a vida eterna, aproveitar ao lado dele e não ficar e ir para o lugar de sofrimento eterno. Então não vai ser um dia ou 2, eu vou sofrer eternamente, um lugar quente, um lugar que é lugar de sofrimento. Amém? Então, afinal, no 44 diz ali, assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, amados, nós precisamos estar orando, precisamos estar nos alimentando da palavra, precisamos estar vigiando, porque na verdade não sabemos nem o dia, nem a hora e nem a data. Essa promessa vai acontecer, porque Deus vigia para que a palavra dele se cumpra, e isso vai acontecer. Jesus virá e nós precisamos perseverar e vigiar para não perdermos a nossa salvação. Amém? Amém. Então, eu creio que ninguém vai querer ficar, né? Todo mundo quer ir. Então, que nós possamos pregar a palavra, que nós possamos pregar para nossa família, pregar para os nossos irmãos, para que a gente não veja
eles indo para um lugar onde ninguém quer ir, né? Eu creio que ninguém quer ir para o inferno, eu creio que todos querem ir para o céu, mas que nós possamos vigiar quanto a isso, que nós possamos nos manter firme, né? Perseverando para estar indo com Jesus quando ele voltar. Amém, amados? Amém. Então, essa é uma palavra, né, que nos leva a pensar sobre vigilância. Se nós estamos vigiando, se nós estamos nos mantendo firme no caminho que leva para Jesus. Amém? Então, fica com essa palavra. O Senhor tem falado bastante sobre vigilância, né? Sobre permanecer firme, porque às vezes muitos estão ali na igreja, mas estão, né, descuidando da sua vida espiritual, descuidando da sua vida com Deus, da leitura da palavra, né, em ler, praticar a palavra, e nós não podemos dormir, né, porque o nosso inimigo, ele é astuto, e se nós dermos brecha, se nós dermos alguma legalidade, ele pode nos atacar, pode nos colocar em batalha espiritual. Então que nós vigiemos, porque o caminho permanece estreito e a porta também é estreita. Amém? Amém. Não vamos nos distrair, né? Porque no tempo de Noé muitos estavam distraídos e acabou acontecendo o que aconteceu. Então vamos vigiar. Amém? Amém. Se tem alguém aí que, né, não aceitou Jesus, busca o Senhor enquanto a palavra diz, né, que nós devemos buscá-lo enquanto nós podemos achá-lo, né? Então, entrega sua vida hoje para Jesus, procure uma igreja, procure conhecê-lo, procure aceitá-lo como seu Senhor, seu Salvador, para que quando Jesus voltar, você vá com ele. Amém? Amém. Então, vamos lá declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, Salmo de ataque espiritual. Amém? Amém. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome, ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Vou contar uma história, um testemunho aqui para vocês. Uma vez eu estava indo para casa, a pé, caminhando na rua, e eu entrei numa rua que dava, né, logo que eu dobrasse a esquina, eu estava na minha casa. E eu caminhando, eu encontrei, e hoje eu sei que aquela pessoa era uma missionária, né, da obra de Deus. E quando eu dei de encontro com aquela mulher na esquina, ela me parou e eu posso te entregar uma mensagem? Eu, sim, pode. E eu olhei para os lados, não tinha ninguém na rua, gente, só eu e aquela mulher. E ela disse assim: você está preparada? E eu, preparada para quê? E ela disse assim: você está preparada para a volta de Jesus? Porque ele está voltando. E naquele momento aquilo me impactou, sabe? Porque eu pensei assim: nossa, não tô nada preparada, não tô preparada, tô fora da igreja, tô longe dos caminhos do Senhor. E se ele voltar agora, eu fico. Foi o que passou pela minha cabeça, né? E aquela mulher, ela só fez aquela pergunta e disse que eu me preparasse porque Jesus ia voltar, e ela me deu um panfleto, né, que falava da volta de Jesus, e eu fui para casa.
E eu confesso que naquele dia as coisas perderam a graça. Eu fiquei aquele dia inteiro pensando, né? Nossa, se Jesus voltar hoje eu fico. Se Jesus voltar hoje eu fico. E eu fiquei pensando, preciso procurar uma igreja, preciso, né, me entregar para Jesus. E eu tenho aquele encontro na minha mente até hoje com aquela mulher, né? E passado alguns anos eu vim para Jesus, me batizei, meu esposo também, aceitamos Jesus. E eu encontrei com ela. E ela estava fazendo os mesmos questionamentos para quem ela encontrava, né? E eu estava na frente do hospital, nunca me esqueço. E ela veio assim me entregar o panfleto e ela disse assim: ah, você não precisa mais do panfleto. Então, uma mulher de Deus, né? E eu nunca me esqueci, sempre me lembro dela. Então, o que eu quero dizer? Ela olhou para mim e veio me entregar um panfleto. E ela disse: você não precisa mais. Então, ela entendeu que eu já tinha me entregado para Jesus. Talvez Deus revelou, talvez não, com toda certeza, Deus revelou para ela naquele momento que eu já tinha me entregado para Jesus. E eu me lembro disso porque aquilo bateu muito forte em mim, né? Porque eu nasci numa família, minha mãe era cristã, meu pai não, mas a minha mãe era. Então eu nasci dentro da igreja, embora tenha ido para outros caminhos, né? Mas eu nasci dentro de uma igreja evangélica, uma igreja cristã, uma igreja muito forte. Então eu creio que Deus não tinha outros planos para mim a não ser estar na presença dele, pregando a palavra dele. Amém? Amém. Então, amados, é o mesmo questionamento que eu faço para vocês, né? Vocês estão preparados para a volta de Jesus? Vocês estão aguardando? Vocês estão vigiando? Porque quando ele vir, nós vamos com ele. Amém? E que nós possamos estar vigiando quanto a isso, tomar uma decisão de dizer: eu quero ir com Cristo, então eu vou procurar ir com Cristo. E o que eu preciso fazer para ir com Ele? Procurar uma igreja, aceitá-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Amém? Amém. Vamos orar então? Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Pai, por esta palavra, Senhor. Esta palavra que vem de encontro ao nosso coração, à nossa alma, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que teu Espírito Santo possa estar vivo, se movimentando, Pai, falando conosco por meio da tua palavra, Senhor. Que nós estejamos nos preparando, lendo a tua palavra, orando, te buscando, Pai, enquanto nós podemos achá-lo. Que nós possamos estar entregando nossas vidas para Jesus, Pai. Pai, te pedimos, Senhor, que abra os olhos, abra os ouvidos desse irmão e dessa irmã, Pai, para compreender a tua palavra, que é a luz que ilumina os nossos passos, a nossa vida e que nos dá a direção, Pai. Vem, Senhor, nos capacita cada um aqui, Senhor, para estar caminhando por fé, para estar vigiando, Pai. Vem renovando as forças, meu Deus, daqueles que estão cansados, renovando a esperança, em nome de Jesus, Pai. Vai guardando a mente e o coração de todo ataque espiritual, de todo aquele que está cansado, desanimado da vida, Senhor, que eles possam receber renovo, que eles possam receber forças e não desistir, Pai, que eles possam estar vigiando quanto às coisas do mundo, Senhor, quanto às coisas que afastam eles da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, vem renovando cada vida, cada força, vem dando força, ânimo, paz, alegria, harmonia nesse lar, nesta casa, Pai, que eles possam permanecer firmes, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Amém, amados? Amém. Então, amamos vocês em Cristo Jesus, fiquem com Deus e até amanhã.